Essa carta, o seu principal tema é a primazia, a soberania de Cristo, né? Cristo está acima de todas as coisas. A gente viu isso no começo da carta, quando Paulo dá a ação de graças, e lá no versículo 13 por 14 do capítulo 1, ele vai falar que ele nos trouxe para o reino do Filho amado, que nos comprou a nossa liberdade e perdoou os nossos pecados, né? Então, a partir ali do versículo 15, ele vai explicar como isso aconteceu, né? E ele explica mostrando quem Cristo é, o poder que ele tem acima de toda a criação, de toda a história. Depois ele faz também uma explicação de quem Cristo é sobre a igreja, né? Soberania dele sobre a igreja e como as coisas funcionam no meio da igreja através desse senhorio dele. E aí ele entra no finalzinho ali do capítulo 1 ainda, versículo 24 para frente, falando do trabalho dele em favor da igreja, né? Então ele vai falar que se alegra quando sofre, que participa dos sofrimentos de Cristo. Enfim, vai falar das riquezas desse grande segredo que foi pregado aos gentios. Enfim, falando de Cristo, que Cristo está com todos eles também, para apresentá-los maduros diante de Cristo. Por isso ele prega, e ele fala que luta com tanto esforço, com muito esforço, para que isso seja feito de forma correta, né? Capítulo 2 ele começa falando das lutas dele. Versículo 3 ele diz assim: neles estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Versículo 4, eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos bem elaborados. E aí, a partir daí, Paulo vai começar a falar sobre esses argumentos bem elaborados, que era obra de pessoas que estavam dentro da igreja ensinando um falso evangelho, ensinando outras vertentes de raciocínio, de crenças, misturada com o evangelho, que de uma forma sutil pervertia e desvirtuava o evangelho. E é basicamente sobre isso que o texto que a gente vai ler hoje vai falar. Enquanto ele coloca aí para a gente, eu vou ler o texto então com vocês, tá bom? A partir do versículo 6, diz assim: e agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo, aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de alegria. Não permitam que os outros os escravizem com filosofias vãs, invenções enganosas, provenientes de raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo, e não em Cristo. Versículo 9: pois nele, em Cristo, habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. Versículo 12: no batismo vocês foram sepultados com Cristo, e com ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé no grande poder de Deus, que ressuscitou Cristo dos mortos. Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo,
pois perdoou todos os pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Versículo 15. Desse momento, desarmou os governantes e autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias de lua nova ou os sábados, pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura e o próprio Cristo é essa realidade. Não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos, e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos, e eles não estão ligados a Cristo, que é o cabeça do corpo. Unido a Ele por meio de suas juntas e seus ligamentos, o corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. Vocês morreram com Cristo e Ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que continuar a seguir as regras desse mundo que dizem: não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa, né? É um texto longo e um texto bem pesado, tem bastante teologia nele aqui, para que a gente não tenha que falar de cada ponto dessa teologia e não se torne uma aula longa aqui. Eu vou fazer de uma forma mais simples, mas para que você entenda qual é a aplicação que tem desse texto para as nossas vidas hoje, ok? Mas só para você ter uma ideia geral, Paulo está falando para algumas pessoas que estavam dentro da igreja, indiretamente, e para outras diretamente. Indiretamente, porque ele estava dizendo para essas pessoas que pregavam o evangelho falso, que eles não ocupariam o lugar de Cristo, e nenhuma regra de fé era maior do que o próprio Cristo e as palavras proferidas pelo próprio Cristo. E um alerta direto para a igreja era abrir o olho, voltar o seu coração aos ensinamentos dos apóstolos, para que não se perdesse nesse caminho, que era muito sutil. Mais ou menos é como você acreditar em doutrinas denominacionais mais do que doutrinas bíblicas. É como você se apegar a costumes denominacionais e colocá-los num grau de importância acima do que a palavra de Deus coloca, né? Então a gente faz isso e a gente corre o risco sutilmente de fazer isso em diversas áreas, com diversas verdades bíblicas, por exemplo, né? Então, dentro da eclesiologia, vamos dar exemplos de como isso ocorre. A gente costuma na igreja entregar cargos para pessoas e assim dar poder para essas pessoas dentro da igreja, e essas pessoas acabam se tornando acima do bem e do mal, acima inclusive do que a Bíblia determina de como deve ser o nosso comportamento e relacionamento inter-irmãos, dentro da igreja, né? Então, por exemplo, uma pessoa se torna líder de determinado ministério na igreja, e aquela pessoa usa aquele ministério ou aquela situação para se opor a algumas coisas que acontecem na igreja. Isso pode acontecer, né? Isso pode acontecer. Por exemplo, a gente é dividido em grupos pequenos na nossa igreja, não é? Como a gente dá essa liberdade de cada grupo pequeno ter um líder diferente, e a gente não fica fiscalizando o que está acontecendo nos grupos pequenos, é capaz de uma pessoa se levantar num grupo pequeno e sutilmente perverter as verdades do evangelho, as verdades pregadas na igreja, né? Então,
esse grupo, de certa forma, se levanta contra o irmão tal, contra a liderança tal, contra o pastor X, contra o diácono tal, contra o presbítero tal, né? Aí contra o ministério infantil, né? Então as pessoas acabam sendo influenciadas por verdades que são sutis dentro da igreja, né? Por exemplo, quando você aprende da sua liderança a respeito de determinadas coisas na igreja, e por trás você, de certa forma, fica tentando fragilizar aqueles ensinamentos, né? Perceba que ninguém está invocando Satanás dentro da igreja, né? Perceba que são ensinos sutis, isso pode acontecer, mesmo que você não queira. Às vezes você pode fazer isso sem querer, né? Às vezes você falando mal de alguém, às vezes você dizendo algo sobre alguém, né? Às vezes você mandando uma mensagem no meio do culto, debochando de alguma coisa para outro irmão, isso acontece. Aqui não, na nossa igreja não acontece isso. Igreja Batista, aliás, não acontece isso, é coisa dos presbiterianos, né? Na nossa igreja não acontece isso. Mas veja, a possibilidade de você dar voz ou dar ouvidos a coisas que são pregadas dentro da igreja que não são bíblicas, não são ensinamento dos apóstolos, tá? Então, a gente corre o risco, por exemplo, na educação de filhos, por exemplo, ter a percepção diferente do que a Bíblia ensina. Mas o fato de você não mergulhar nas Escrituras para conhecer o que a Bíblia ensina, o teu conhecimento é baseado no achismo, tá? E aí, aquele teu conhecimento que é baseado no achismo, você começa a passar para outras pessoas também, tá? O irmão fulano, que é o líder do grupo pequeno, Rafa, ensinou lá no grupo pequeno que a gente devia se comportar assim como pais. Mas eu não acho isso. Mas por que você não acha? O que você vê na Bíblia que é diferente? Só não acho. Não, mas ele mostrou um texto para você lá, ele explicou, explicou. Não, mas eu não me convenci. Tá, mas baseado no que você não se convenceu? Eu acho que não é bem assim, eu acho que isso é muito radical. Tá, mas o que a Bíblia diz? Você se aprofundou no que a Bíblia diz sobre esse assunto? Não me aprofundei. Então você está refutando algo que foi pregado biblicamente com base no achismo? Pois é, isso acontece, né? Talvez um outro exemplo eclesiástico que vive muito presente dentro das igrejas batistas, por exemplo. A gente falou sobre isso em escola dominicais recentemente, né? Por que igreja batista não tem presbítero? É bíblico. É um grupo de irmãos que pastoreiam uma igreja junto com um pastor, que é outro presbítero. E os outros presbíteros? Por que a igreja batista não tem um grupo de liderança de homens presbíteros, aqueles que cuidam do pastoreio da igreja? 2, 3, 4, 5, a gente vê no Novo Testamento inteiro isso. Paulo ensinando para os jovens pastores, Tito, Timóteo, né? Você vê isso na história da igreja, ali em Atos. Você vê isso claramente, a igreja separando homens para o ensino, para o pastoreio, para cuidar da igreja, né? Por que a igreja batista não tem? Se é bíblico. E a igreja é centenária. O que está faltando? O que errou? Se a Bíblia é tão clara sobre isso. Vê um exemplo pequeno, mas que é desvirtuado por causa de usos e costumes, né? A gente conhece uma denominação que até pouco tempo atrás as mulheres não podiam raspar as pernas, né? Não podiam raspar as axilas, o buço, né? Não podia. Por quê? Porque a vaidade não é de Deus, a vaidade é coisa do capeta. Passar um batom, né? Tinha que usar a saia até o tornozelo, não pode mostrar as canelas porque é sensual, é sexy, né? Por que essas coisas se proliferam dentro da igreja? Porque esses ensinamentos são sutis, né? O biblicismo, muitas vezes, é visto como algo radical, legalista, né? O biblicismo é o ensino da Bíblia sistemático, né? E dos seus ensinamentos serem expostos pela própria Bíblia.
É uma forma expositiva de apresentar o texto, né? A gente tem algumas dificuldades em relação a isso, como eles também tinham. Existiam seitas naquela época, como o gnosticismo, por exemplo, que estavam ensinando misticismo, né? Mais uma questão carismática do que teológica, do que bíblica, né? E isso a gente vê muito na carta de Colossenses. A gente viu um pouquinho isso semana passada, retrasada também, não vou estender muito sobre isso. Semana passada eu fiz essa apresentação, que na verdade foi mais por surdos terem uma ideia panorâmica de como era o momento em que estavam vivendo os colossenses, né? A igreja de Colossos. Então, se você olhar o panorama histórico dos anos, você vai perceber que a redação da carta dos Colossenses, junto com Filipenses, Filemão e Efésios, estava num período em que Paulo tinha recentemente sido preso, né? Que vivia um império romano hostil ao evangelho, escravizador e destruidor, né? Totalmente oposto ao evangelho. Mas semana passada, você viu com o pastor Kreuze o contexto imediato aí, ou seja, os versículos anteriores, o que precede o nosso texto de hoje, algumas informações importantes para a gente correr no raciocínio de hoje. A primeira delas é que ele está falando de uma alegria, de um sofrimento pelas pessoas, do qual ele era participante dos mesmos sofrimentos de Cristo. Isso faz sentido quando percebe que ele estava em momentos de encarceramento, né? Prestes à sua morte. Também fala de um anunciar da mensagem completa, né? Veja, o zelo de Paulo de pregar um evangelho completo, sem faltar pedaços, né? Então, talvez um dos temas menos pregados pelos pastores hoje em dia seja a disciplina na igreja, né? Tá dando um chiado aqui, eu acho que é essa caixa. Opa! Talvez um dos problemas menos pregados nas igrejas hoje seja a disciplina, né? Então a gente tolera muita coisa dentro da igreja, né? A gente abre mão de muita coisa, porque a gente, antes de abrir mão da disciplina, a gente abre mão da responsabilidade que a gente tem de um para com o outro, né? Então a gente fica cheio de dedo de chegar lá no Tiago e falar: Tiago, olha, você está errado nisso, né? Primeiro, com medo do irmão falar: quem é você para falar isso, né? Isso acontece algumas vezes. E também porque, às vezes, você também não está bem, né? Você não se sente em condições de ir lá e de exortar o irmão, né? Mas a Bíblia fala que isso é uma responsabilidade de todo crente, de exortar uns aos outros, né? Agora, veja, é uma coisa sutil, né? É um ensino sutil, mas algo que vai entrando na nossa rotina e que a gente abre mão, né? Quando a gente fala assim: eu sou igreja, eu sou crente, isso também está implícito, né? E a gente abre mão, a gente se escandaliza quando o irmão é excluso por estar habitualmente ou inadvertidamente dentro do pecado, amando, abraçando o pecado, se relacionando com o pecado de forma íntima, e a gente não fala, não prega sobre isso, né? Outro dia teve uma irmã aqui da igreja que me procurou, falou: pastor, olha, eu sei de algo que aconteceu na igreja tal, com fulano de tal, que é um dos líderes lá, assim, assim, assado. O que eu faço? Falei: procura a liderança dele e fala tudo. Você já falou para ele? Não, já falei para ele. Já levou testemunhas? Já levei testemunhas. Tem um monte de pessoa que sabe, tarará. Então agora você leva para a igreja deles. Explica a história e aí entrega na mão deles. Aí a responsabilidade é deles daqui para frente. Mas faça o que tem que fazer. Você acha que eu tenho que fazer isso? Eu acho que você tem que fazer isso. Ora e vai lá e resolve isso. Aí hoje de manhã ela me procurou, falou: pastor, eu fiz isso, foi legal porque aconteceu isso, eu conversei assim, assado com fulano, beltrano, e toquei para frente. Minha responsabilidade, Deus estava falando, é responsabilidade sua. Eu fui lá e fiz o que eu tinha que fazer. Estou me sentindo até mais aliviada, em outras palavras, né? Mas é isso, né?
Acontece que lá você não sabe se as pessoas vão fazer o que tem que fazer, mas a nossa responsabilidade é essa, né? Veja como algo é sutil hoje em dia, né? Imagina expulsar alguém da igreja, que falta de amor. Imagina exortar alguém, quem sou eu para falar, olha, Mateus 7, não julgueis para... A gente vai usando um monte de argumentos para não fazer aquilo que a gente tem que fazer. É gesto de amor, chegar no irmão, ó, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Outro dia eu vi um amigo meu, de longe, e no Facebook, ele trabalha com uma outra moça que é crente também, eu conheço os dois. Aí vi uma foto, tudo bem, passou um tempo, vi outra foto, os dois juntos, conversando. Eu falei, ih, mano, fiquei meio cheirinho de, né? Aí no outro dia, chegando em tal lugar, com a irmã tal. E ele vai de moto, né? A irmã na garupa, ela casada, ele também. Aí eu entrei em contato, né? Mandei uma mensagem para um amigo próximo, eu ia mandar direto para ele, mas sondei antes, né? Procurei um amigo próximo, falei, ó, estou preocupado com fulano de tal. Por quê? Porque eu estou achando estranho esse relacionamento com fulana, ele é casado, ela é casada, está muito próximo isso aí. Umas mensagens de carinho, umas coisas. Falei, está estranho isso aí. Aí sabe o que ele me disse? Eu já disse isso para ele. Falei, pois é, então vai lá, abre o olho dele, porque isso é perigoso, para ele tomar cuidado, né? Você vê, a responsabilidade é minha. Quantos quilômetros eu e esse irmão meu estamos de distância, né? Mas eu tenho uma responsabilidade de alertar, de cuidar. Talvez esse irmão que vai lá conversar com ele agora, fala, o Márcio lá, em tal lugar, percebeu pela internet que tem... Lembra que eu te falei? Talvez isso seja um motivo para, né, alertar o irmão, exortar. Veja, como é possível a gente ser igreja e no cuidado de um com o outro, né? Isso é possível. Agora veja que esses sutis ensinos, eles podem perverter os bons costumes, né? A Bíblia diz assim que as más conversações corrompem os bons costumes, né? Veja na sequência para a gente não alongar muito. Para apresentá-los maduros a Cristo, por isso trabalho luto com muito esforço. Capítulo 2, quero que saibam quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês. Nele estão escondidos todos os tesouros, sabedorias e conhecimento em Cristo. Ninguém os engane com argumentos bem elaborados. Então a verdade é que o sincretismo, o legalismo, essas especulações filosóficas que aconteciam dentro da igreja eram armadilhas para os cristãos, né? Porque como toda boa armadilha, ela não vem como um caminhão, uma Scania na contramão na sua direção, né? Às vezes ela está na sua garupa, às vezes está na sua garupa, né? Eu acho interessante ter um vídeo no YouTube. O cara vai pregar uma peça na esposa, você deve ter visto isso, né? Por favor, não façam isso, que eu não quero ir no velório de ninguém, tá bom? Nem dela, se ela morrer com susto, nem seu, se ela ficar viva. O cara está no volante, a esposa dormindo no banco do passageiro. Aí na frente tem uma Scania carregando outra Scania. Só que a Scania que ele está carregando está virada ao contrário. Então ele chega bem pertinho da Scania e ele grita, ah! Quando a mulher acorda e vê a Scania, naquela velocidade, a mulher quase infarta do lado, né? Nem sempre as sugestões de falso ensino vêm como uma Scania na sua direção. Muitas vezes elas estão no banco de trás, elas são bem sutis. Então, a observância dos sábados, as leis alimentares, a circuncisão e até a adoração a anjos, eles pregavam para os irmãos naquela igreja. Veja. Sutilmente os falsos ensinam entrando na igreja. Eu pretendi usar uma ferramenta do Carlos Oswaldo Pinto, as suas sugestões de divisões para esse capítulo. Então, eu trouxe essas 4 divisões, segundo as quais a gente vai raciocinar sobre esse texto hoje, tá bom? Então, a primeira delas é que Cristo é superior, inclusive, ao filosofismo, porque apenas Ele possui verdadeira divindade e sabedoria, né? Então, a palavra
a palavra existe, essa palavra filosofismo, e quer dizer, em poucas palavras, falsa filosofia. Tá? Outro dicionário também diz assim, que filosofismo é ostentação exagerada de princípios e conceitos filosóficos. Uso de considerações filosóficas onde elas não têm cabimento, ou seja, é uma filosofia sem fundamento. Mas para a gente pensar um pouquinho mais sobre isso, a gente precisa entender o que é filosofia, né? O que quer dizer? O que é uma filosofia? Então, é o estudo das questões gerais e fundamentais relacionadas com a natureza da existência humana. Então, filosofar é pensar sobre a existência humana, sobre o que é conhecimento, sobre o que é verdade, sobre os valores morais e estéticos, sobre os valores da mente e também a respeito da linguagem, bem como do universo em sua totalidade, né? Então, tem algumas coisas que a gente escuta na universidade hoje, por exemplo, sobre a existência humana, né? Então, para que o homem vive, para onde o homem vai, de onde o homem vem, né? Qual o significado da vida, né? E a gente sabe que em Cristo nós temos todo o significado da vida, de onde nós viemos, né? Onde estamos hoje e para onde vamos. Esse é o significado da nossa vida. O entendimento de quem nós somos e o que estamos fazendo aqui é primordial para a vida do cristão. É vital. Não há vida, não há aproveitamento dessa vida de uma forma adequada, segundo o Evangelho, se a gente não entender qual é o fim, qual é o objetivo da nossa vida. Por que eu estou aqui? Por que Cristo me escolheu? Por que Cristo me tirou das trevas? Por que Cristo me selecionou para um grupo, para ser chamado de seu filho, para ser chamado de povo seu? Para quê? A ideia da falsa doutrina é desvirtuar, trazer um ensino errado sobre o que é isso, para que a igreja também se perca no meio das suas funções no meio do mundo, né? Veja que para eles conhecimento, e no caso dos gnósticos, né, era muito forte isso, o conhecimento é mais importante do que qualquer outra coisa. É o que dá sentido para a vida, é obter conhecimento. Talvez você conheça uma seita que é muito presente hoje em dia, chama logosofia. Alguém conhece, não? Logosofia? Não? Logosofia, ela tem um templo, assim como uma igreja, eles se reúnem como uma igreja, eles cantam, tem pregação. Eu conheço um rapaz que era crente até os 30 anos dele, talvez, firme na igreja, tocava no louvor e tudo, e hoje é um dos líderes da logosofia. Então, o conhecimento é praticado, né? O entendimento sobre as coisas da vida, sobre os pormenores da vida, né? Quanto mais respostas você encontra sobre as questões da vida, mais inteligente, mais especial você se torna diante da sociedade, porque você traz respostas para a sociedade. Talvez não seja essa pretensão de muitos filósofos, mas alguns pretendem, né? Talvez os filósofos de hoje em dia, né, a gente vai encontrar vários aí, né, que são da moda, né? Eles querem falar sobre todas as coisas, né? Alguns que nem são tão filósofos assim, né? Tem um cara que tem bastante seguidores aí na internet, que outro dia ele foi falar sobre teologia. Ele falou umas bobagens lá de teologia, e ele disse assim: eu quero que 1000 teólogos venham me refutar. Nem 1000 teólogos vão me refutar. Aí foi um lá de 23 anos, um de 23 anos acabou com os argumentos dele, né? Por quê? Porque os filósofos hoje querem trazer respostas que eles não têm domínio, né? Querem trazer respostas sobre quem é Deus, sem estudar quem é Deus. Naquela época isso também acontecia, né? Pois eles estabelecem padrões do que é verdade e do que não é verdade. Eu me lembro na faculdade que as pessoas diziam assim: qual é a sua verdade?
Aí você falava, não, eu acredito que tal coisa é assim, assim, assado. Ah, beleza. E você, qual é a sua verdade? Aí outra pessoa falava totalmente diferente. É isso aí, gente, está ótimo. Que lindo, ó. Todo mundo pensa uma coisa diferente. E você lá, e vem uma terceira opinião. E você uma quarta opinião. É isso aí, cada um tem a sua verdade e nada é verdade. O que é verdade é o meio termo dessas duas coisas. É quando as duas coisas se encontram e se conversam. Olha que bonito isso, não é bonito isso? Isso é filosofia pós-moderna, né? Olha que legal, é importante cada um pensar do seu jeito, cada um ter as suas preferências em todos os sentidos. Essa pluralidade é maravilhoso, isso aí é incrível. Só que isso é uma cama confortável para aquela pessoa que vai olhar para um teólogo ou alguém explicando sobre Deus, para essa pessoa dizer assim, essa aí é a sua verdade. Agora veja, isso é tão presente na nossa sociedade que isso acontece dentro da igreja. Isso acontece dentro da igreja. A gente subjetiva verdades. Tem alguns padrões, algumas questões na Bíblia que não são tão claras assim. Talvez Deus nem pretendeu revelá-las para nós, né? Então você tem ali um padrão teológico que segue uma linha e um outro padrão que segue uma outra linha. Mas ambos você encontra ali, um com as mais fragilidades, cada um com as suas dificuldades, mas é possível cada um pensar a respeito de coisas diferentes naquele sentido. Mas tem coisas que são taxativas, são bem claras na Bíblia. Quem é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus? Quem? Cristo Jesus. Isso a gente não tem dúvida. É isso e acabou, ponto final. Essa ideia gnóstica misturada com filosófica vem trazer essa ideia também de subjetivar as coisas. Recentemente, os nossos candidatos a presidente, na nossa TV, a gente viu aí um período maluco, né? Menos propostas, talvez tenha sido a eleição que a gente menos viu propostas. Tinha um amigo meu que falava assim, sempre dá para piorar, né? E o negócio piorou mesmo, foi vexatório, foi feio ver aquelas discussões, fake news para lá, um monte de coisa, né? E aí tiveram algumas frases de alguns políticos que me lembraram essas vãs filosofias, também baseada nessas falsas promessas, né, de político. E eu quero ler algumas delas aqui, acho que eu não vou ler todas para não estender, mas vou ler pelo menos umas 2 ou 3 aqui, Posso dar o nome do cara que falou? Não. Devo? Eu sou Cabo Daciolo. Frase dele, abre aspas, né? Eu sou Cabo Daciolo, servo do Deus vivo, cristão, bombeiro militar, e quero dizer ao meu companheiro Bolsonaro que não é o único. Não, irmão, eu estou aqui. Que bênção, hein? Que complacência, né? Como nas eleições os políticos se unem assim de uma forma filantrópica e amorosa, é incrível, impressionante. Estou sendo sarcástico para aqueles que não perceberam. Tem um outro texto aqui, Jair Bolsonaro referindo-se ao candidato psolista Guilherme Boulos no debate na Band. A democracia é uma delícia, uma beleza, mas ela tem certos custos. É uma promessa quase, né? É um juramento quase, né? Então você vê as pessoas perdendo algumas estribeiras. Ciro Gomes, ironizando pergunta de Cabo Daciolo no primeiro debate dos presidenciáveis. Ao contrário do que muitos aqui pensam, não se cria emprego no grito. Se cria emprego com a política econômica correta. O cara descobriu a roda. Né? Você vê que filosofia. A velha técnica de falar coisas óbvias para se mostrar entendedor, né? Olha, vai mais uma aqui, Geraldo Alckmin, candidato à presidência pelo PSDB, quando estava sendo sabatinado pela TV Record, dia 20 de agosto, enfim. A partir do momento em que a família é dissociada, surgem os problemas sociais. Nossa, que louvável preocupação, né? Atacam iminentemente as áreas carentes.
onde não há pai e avô, onde não há pai e avô, é mãe e avó. Desculpa, é porque as palavras dele, né? E, por isso, torna-se realmente uma fábrica de elementos desajustados que tendem a ingressar nessas narcoquadrilhas. Que conhecimento sobre segurança pública, sobre ação social, sobre psicologia humana, né? Incrível. O Mourão, General Mourão, candidato a vice da chapa do Bolsonaro. O Brasil está à beira de ir ao esgarçamento sem volta entre sua candidatura e a do Bolsonaro. Um ataque, né? Veja mais uma aqui, ó. Alguém, eu acho que foi a Marina Silva que falou isso aqui, ó. Boa noite ao ex-presidente Lula, que deveria de estar aqui, mas está preso injustamente em Curitiba, enquanto Temer está solto lá em Brasília. Foi o Boulos que falou isso? E aí? Né? Que filosofia sobre segurança pública e sobre direito penal, né? Nesse momento a gente abre mão, as pessoas abrem mão daquilo que elas têm que realmente fazer, né? Ali na candidatura, apresentar o seu plano de governo para atacar outras pessoas, que é muito mais fácil, né? Talvez seja isso que as pessoas querem ouvir, né? Talvez sutilmente esses falsos ensinos também quisessem atacar a doutrina dos apóstolos, mesmo que sutilmente, talvez até pessoalmente, né? Tentativa de desmoralizar é uma tentativa antiga de tentar quebrar um argumento, né? Então, alguém chega para você, mesmo que seja verdade, fala, poxa, rapaz, você está feio com essa careca aí, né? E a pessoa fala, e você, é mais careca que eu? Né? Então, ao invés dela reconhecer que ela está feia realmente com aquela careca, então a contra-argumentação é o ataque, né? Porque isso diminui a verdade daquilo que a outra pessoa está dizendo. Bom, enfim, isso é parte do filosofismo que a gente vê aí também nas Escrituras. A segunda parte vai falar sobre o legalismo, porque apenas Jesus oferece um verdadeiro relacionamento com Deus por meio da fé. Então, o que eles estavam pregando para a igreja naquele período? Que a gente deveria de voltar para as velhas práticas da lei, onde você deveria de obedecer exatamente o que a lei te pede e não viver em detrimento daquilo que Cristo propiciou por nós, né? Então a regra tem que ser obedecida e é o fato de você obedecer a regra que te justifica, e o contrário da mesma forma. Veja aqui, o significado de legalismo é um império de lei, ou algo que é estrito ou literal à lei, a uma lei. Desculpe, porque a minha fonte aí desconfigurou, né? Legalismo é um estilo de vida de pessoas que acreditam que o cumprimento de regras torna o indivíduo merecedor. Torna o indivíduo merecedor do favor e da salvação divina. A gente, talvez de manhã, a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Veja que quando a gente coloca uma regra a respeito da salvação, quando depende do homem, isso ainda é legalismo, né? Então a gente conversou hoje de manhã sobre salvação pela fé, pela graça, por eleição, né? Melhor dizendo, ou a salvação por livre-arbítrio, que quando a pessoa escolhe a salvação, o poder está nela, né? Então Cristo morreu, sacrificou, o evangelho é pregado para aquela pessoa, então a partir dali você fala, não, eu quero a salvação, eu quero ir para o céu, eu quero me converter, ou não, eu não quero. Então é essa decisão nossa que vai definir se eu vou para o céu ou para o inferno. Essa é a explicação do que é legalismo. Você colocou uma regra na tua mão, e o fato de você obedecer essa regra vai te dar destinos diferentes, obedecer ou não. Isso é parte de um falso ensino dos legalistas também no Novo Testamento. Coisa que Paulo questiona em várias cartas, né? Em algumas ele chama de gnosticismo, outras chamam de judaizantes, em algumas ele fala sobre legalismo, que é o caso aqui.
Então, ó, versículo 20 e 23 de Lucas 18 diz assim: você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse o jovem rico. Lembra da passagem? Tudo isso eu já faço. O que eu preciso para ser salvo? Ao ouvir isso, disse Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste. Por quê? Porque ele era um legalista. O texto fala porque ele era um rico, mas o que está por trás disso é o legalismo da riqueza. Eu tenho dinheiro, eu compro o que eu quero. Bom, se eu sou rico, olha o que eu faço. Além de seguir todas essas coisas, eu tenho dinheiro. Então, se eu tenho dinheiro, eu não vou perder a salvação. É o que o mundo dita. É o princípio que trouxe esse homem até os pés de Jesus. Então, ninguém nunca me nega nada diante da minha riqueza. Não há nada que eu não consiga comprar. E além do mais, eu tenho sido um religioso fervoroso. Eu cumpro todas as regras da lei. O que me falta? Jesus, olhando no coração dele, falou assim: esse cara é escravo da sua riqueza. Ele é um legalista. Então faz o seguinte: se desprenda desse teu legalismo. A coisa que está te tornando um legalista, se desprende. Abre mão disso daí. E aí, ele não diz que você vai ser salvo, né? Ele não disse que você vai ser salvo. Ele falou assim, você terá um tesouro no céu. Você tem um reconhecimento por causa dessa boa ação sua. Mas, vem, ouvindo isso, ele falou assim, aqui, depois disso, venha e me siga. Veja, não basta só ir lá e fazer a boa ação. Você, além de largar o seu legalismo, você tem que seguir os ensinamentos de Cristo. Ele não falou, agora, depois de fazer isso, volte e continue seguindo a lei, obedecendo a lei. Vai lá, se desprenda daquilo que é legalismo do coração, e depois venha e me siga. Siga os meus ensinamentos. Seja o meu seguidor. Seja um discípulo meu. O terceiro, Cristo é superior ao misticismo também. Será que existe misticismo dentro da igreja? Porque apenas ele oferece verdadeira realidade espiritual. Veja essa frase. Voltando-se agora ao assunto dos cultos aos anjos, que era uma das características na heresia colossense, Paulo escreve que ninguém os desqualifique, que nenhum ritualista lhes diga, já que vocês, colossenses, não estão seguindo minhas regras e regulamentos, então vocês não estão de modo algum na corrida ou competição. São incapazes e indignos. Especialmente, não comecem a sentir-se inferior quando tal pessoa, além de ressaltar a importância de todas aquelas restrições quanto ao comer, beber, etc., tentar envergonhá-lo, tentando estabelecer um contraste evidente entre vocês e ela, que essa pessoa não os desqualifique, deleitando-se em humildade falsa, né? Ora, a humildade sincera é certamente uma virtude preciosa. Comparações, aquele fato de você subjugar o outro por causa do seu conhecimento, por causa de uma heresia que você prega. Veja aqui, primeira coisa que a gente pode entender, é inclinação para acreditar em forças e entes sobrenaturais. Isso é o misticismo. Então, é uma inclinação para acreditar em forças e entes sobrenaturais. Uma segunda explicação é uma crença de que o ser humano pode comunicar-se com divindade ou receber dela sinais e mensagens.
Né? E o terceiro significado é uma tendência para a vida contemplativa, ou seja, o ascetismo, né? Que é a exclusão da sociedade e viver buscando uma pobreza em nome de uma espiritualidade, né? Então veja que não são ensinamentos tão grotescos assim, né? Coisas até parecidas aí, como adoração à divindade, por exemplo, né? Só que eles acreditavam que os anjos também eram divindades, né? Então eles estavam ensinando para a igreja que era possível ter contato com um mundo transcendente, né? Se não esse mundo pelo qual a gente entra em contato através de Cristo, né? Com o Pai. Então você pode ter relacionamento até com anjos, né? Adorar a anjos, servir a anjos, né? E dizendo desvirtuadamente que era possível isso dentro da igreja também. E a última coisa, a quarta coisa, é que Cristo é superior ao ascetismo, porque apenas ele oferece um triunfo sobre a sensualidade. Olha lá. Primeiro, a doutrina de pensamento ou de fé que considera a ascese, isto é, a disciplina e o autocontrole estritos do corpo e do espírito, é um caminho imprescindível em direção a Deus, à verdade e à virtude. Tá? Bem sutil. Segundo, o conjunto de práticas, evitações e comportamentos condicionados por esta doutrina. Agora veja essa explicação da Wikipédia sobre o que é o ascetismo. É uma filosofia de vida na qual se realizam certas práticas visando ao desenvolvimento espiritual. Muitas vezes essas práticas consistem no refreamento dos prazeres mundanos e na austeridade. Tá? Então veja que simplesmente você negar desejos da carne, isso não torna você alguém espiritual. E eles estavam dizendo que era possível isso. Viviam uma vida casta, viviam uma vida reclusa das coisas do mundo, isso era algo espiritual. Se alcançava a espiritualidade através disso. Se alcançava a espiritualidade através da filosofia, se alcançava a espiritualidade através do misticismo. E a gente sabe que isso é uma mentira, né? Ora, a humildade sincera é certamente uma virtude preciosa, mas a humildade da qual se gabava esse falso mestre não era nada mais que um fraco disfarce para um orgulho intolerante. Note como Paulo expõe o indivíduo que tem a pretensão a tal deleite na humildade e auto-humilhação. É como se dissesse, esse homem que finge ser tão humilde, na realidade não passa de insuportável orgulhoso. Sua mente está inflada com o senso de sua própria importância, enquanto se gaba de coisas que viu. O que talvez constitua a mais bela explanação do significado básico dessa passagem, nas palavras de Paulo, acha-se em Gálatas 2, 18, 21. Vamos ler? Gálatas 2, 18 a 21. Diz assim, ó. Se, pois, reconstruo, Gálatas 2, 18 e 21. Se, pois, reconstruo o antigo sistema de lei que já destruí, então faço de mim mesmo transgressor da lei. Pois quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Portanto, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Então ele diz ali, Paulo está falando da edificação, está falando, ele está construindo pela fé. A fé está no Filho de Deus, que me amou e se deu por mim. E continua, não tornou nula a graça de Deus, pois se a justiça fosse por meio da lei, então Cristo morreu sem propósito algum. Ou seja, duas aplicações que a gente pode tirar desse texto aqui. A primeira delas é, toda a igreja deve seu crescimento a Cristo. Ok? Então, o crescimento que vem para a igreja, individualmente, para cada parte do corpo e também para o corpo como um todo, vem do próprio Cristo. A dependência desse Cristo, o ouvir desse Cristo, o aprender desse Cristo e o suprir desse Cristo na nossa vida. Então, a sua função como o Cristo, como apresentado no Colossenses, traz uma série de implicações presentes para a igreja e também futuras para a eternidade. Mas veja que ele está falando da igreja viver em detrimento desses ensinamentos que partem do próprio Cristo. Como é possível viver os ensinamentos do próprio Cristo sem se contaminar com os ensinos que são próprios desse mundo? A todo momento a gente recebe influências do próprio mundo, não é? Então, outro dia no Facebook tinha uma pessoa, uma irmã crente, usando palavras para se referir a um político que são próprias de uma linha de raciocínio ideológico. Então, se baseando em aprendizado de uma universidade ou da sociedade para construir as suas percepções sobre o mundo. A gente faz isso a todo momento. Isso é chamado de cosmovisão. Então, se você está aqui no Brasil, São Paulo, Barueri, no bairro do centro, se você mora e viveu aqui a vida inteira, você tem uma visão de mundo diferente daquela pessoa criada em Nova York. Visão de mundo diferente. O que é a pobreza para quem mora em São Paulo? É uma coisa. E para quem mora na Nova Zelândia, pobreza é o quê? Visão de mundo, cosmovisão. Agora, o que a Bíblia nos ensina é que a nossa cosmovisão não é desse mundo. A nossa cosmovisão é espiritual. Somente pessoas espirituais entendem coisas espirituais, porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Aquele que é carnal não entende as coisas espirituais, porque ele é carnal. Aqueles que são espirituais entendem as coisas espirituais, por meio do Espírito Santo, que é Espírito. É esse o caminho. Agora, o que acontece é que muitas vezes, não só lá no mundo, lá fora, a gente chama de mundo, né? Não só lá fora, dentro do preceito que o mundo prega, mas também dentro da igreja isso tem acontecido. Quando a gente abre mão de princípios que são irrefutáveis, que não há outra opção, não há outra possibilidade. A Bíblia é taxativa quanto àquilo. E mesmo assim a gente abre mão. Mas a gente abre mão, e o problema não é só abrir mão, é ser desonesto em relação àquele ensinamento. Porque você abre mão, mas você não vai atrás para conhecer sobre se a Bíblia está dizendo mesmo aquilo. Ou o que a Bíblia está dizendo sobre aquele assunto. Então, por exemplo, eu vejo pais abrindo mão sobre a sexualidade dos vossos filhos. Não só aqui, em vários lugares. Não só dentro do ambiente da igreja, qualquer ambiente eclesiástico por aí. Ambiente de universidade, ambiente de ensino. A gente tem um seminário que, infelizmente, descambou para o lado do liberalismo, dentro do seminário, onde se formam os pastores da denominação. Isso tem sido um problema para a denominação, sim, tem sido um problema. Que vai se perpetuar, isso vai ecoar, essa onda vai molhar muita praia ainda.
dentro da igreja. A gente tem aberto mão de princípios que são elementares do Evangelho, né? Então, a questão de ídolos, por exemplo, né, que a gente acha tão distante da gente, a gente formula vários ídolos para a gente. Qual é a doutrina, qual é o ensinamento, qual é a influência que está na nossa mente, no nosso coração, que nos leva a tais posicionamentos? É a cosmovisão bíblica que tem nos induzido a pensar, ou nos levado a pensar de tal forma? Ou tem sido os programas de TV, as novelas, os ensinos da universidade, os ensinos da escola, os ensinos do Datena? Quem é que determina a segurança na tua vida? É um governador? É um militar no governo? Quem é que vai te dar a segurança? Quem é a segurança da tua vida? De onde vem a cosmovisão que baseia a sua vida, né? A segunda lição que a gente tira é que a igreja não precisa nem deve procurar qualquer outra fonte de força para vencer o pecado ou crescer em conhecimento, virtude e alegria, a não ser Cristo. É a nossa única fonte. Tá? Então, eu quero ser um crente saudável, eu quero ser um crente obediente, eu quero andar com Deus, eu quero viver por o Evangelho, sim, a fonte é Cristo. Tá? A revelação específica. Tá? E depois dele a gente ainda teve esse formato, né, de uma revelação específica também, que é a Bíblia, que está nas nossas mãos. Segundo Paulo, é a nossa única regra de fé e prática. Está nas nossas mãos. Tá? Agora perceba, quanto mais vulnerável a gente é em relação a esse conhecimento, mais a gente é influenciado por essas falsas doutrinas. Tá? Que está mais próximo de nós do que você imagina. Talvez um presidente da República. Tá? Eu quero orar por mim e por você. Quero pedir que você feche os seus olhos. Se você se sentir assim confortável. Fala aí com Deus. Coloca aí seu coração nas mãos dele. Fala para ele o quanto você tem dado importância para aquilo que nos preserva, que é o conhecimento da sua palavra e o relacionamento com ele. Talvez seja um momento hoje de você tomar uma posição em relação a isso, né? De ensinar isso mais em casa, de se dedicar mais a isso, de reservar um tempo do dia. É um alerta, querido, isso porque é tão sutil esses ensinamentos do nosso coração. A gente vai se apegando a esses achismos da nossa vida. E a gente começa a perceber que Satanás está usando uma estratégia diferente, né? Ele não está aparecendo com um rabo e com um tridente na mão, né? Trazendo essas vãs filosofias que são próprias dos tempos que a gente está vivendo. Senhor, eu quero colocar nossas vidas em Tuas mãos aqui, e com temor e tremor a respeito do conhecimento e do aprendizado da Tua palavra, mas também ciente de que o conhecimento é próprio do gnosticismo. O conhecimento por si só, né? Só o conhecimento é puro do gnosticismo. O alerta de Paulo é justamente esse, para que a gente não seja só um conhecedor, mas que a gente seja um praticante. Mas para que a gente seja um bom praticante, um saudável praticante, a gente precisa ser um saudável conhecedor. Tá? Uma coisa está relacionada à outra. Sei que em muitos momentos a gente falha com isso, Senhor, e se depender de nós também, a coisa não vai acontecer. Por isso nós pedimos a Tua ajuda, pedimos a força e a capacitação do Teu Espírito Santo. Só assim nós podemos
viver um evangelho de verdade onde quer que estejamos, Pai, sem ser influenciados pelos falsos ensinos, pelas vãs filosofias que são sutis até mesmo em nosso meio hoje em dia, Pai. Por favor, faça isso, preserva os adolescentes, preserva os jovens, as crianças ali na escola, Senhor. A gente tem visto tantas coisas malucas acontecendo hoje em dia. Preserva os adultos no trabalho, Senhor, livra-os do mal, livra-os, Senhor, de se vender por dinheiro, se vender por promoção, se vender por notoriedade. Por favor, Senhor, ao mesmo tempo supre a necessidade dos teus filhos, para que eles não venham se esquecer de Ti. Esse é o nosso desejo, nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.